Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um episódio de Connections. Eu sou o Rogério Domingos. E eu, Thiago Carvalho. Tiagão, hoje o papo é sobre um esporte que exige um nível de disciplina que pouca gente consegue sustentar, hein? Vamos falar hoje de fisiculturismo. E tem muita saúde física e mental, né, em tudo isso, É aquele Tiagão. esporte que quem pratica a gente sabe que vê na rua e já sabe que faz, né? Exatamente, é um esporte de alta performance, onde o excesso faz parte da disciplina, de cobrança, de entrega. Nosso convidado começou muito cedo, ainda adolescente, Tiagão. Inspirado dentro de casa. E isso, sempre quando a gente tem esse lance de inspirado dentro de casa, muito próximo. Eu vou dizer que deve estar no DNA, né? Foi criado dessa forma, com essa inspiração. Então, traz um histórico, não é recente, acho que tem bastante história para contar. E é um Tem, cara tem que uma jornada meio Ronaldinho Fenômeno. Enfrentou uma lesão recente e um momento importante da carreira, e agora ele está focado na volta ao palco, cara. tô curioso, hein? Haroldo, cara, muito bem-vindo. Valeu por ter aceito o nosso convite, em ter esse papo. A gente queria Muito, muito estar aqui com você. muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui presente. Estou pirando aqui que o relógio a gente estava Não acontece, eu tava gosto também. tentando bloquear aqui, mas está tudo certo. Então, muito feliz aqui pelo convite, trocar essa ideia, tirar dúvidas de vocês. E acredito que muita gente que vai estar em casa assistindo vai ter essas dúvidas que vocês também têm. Então, é isso aí, vamos trocar essa ideia e Como bola pra frente. começou isso, cara? Assim, como que deu esse start pra você aí? Então, o fisiculturismo, como vocês mesmos falaram no começo aí, é sangue. Na minha família, é a estrutura da minha família. É o bodybuilding, fisiculturismo. Vem através do meu pai, que começou muito cedo também, enfrentando todas as dificuldades daquela época. Se hoje é um pouco difícil, imagina há 30 anos, 40 anos atrás como era. Então ele sofria, inclusive, preconceito na própria família. Então ele enfrentava muitas coisas, bastante dificuldade para seguir o sonho dele, né? Aquilo que ele escolheu para a vida, inspirado no Arnold Schwarzenegger também. Sim. E aí ele seguiu, competiu em inúmeros campeonatos, foi campeão mais de 50 vezes, construiu a academia da nossa família, que hoje temos há 40 anos, na nossa cidade, Santa Cruz de Capibaribe. E desde criança eu tenho o seguinte na minha casa. Nasceu, começou a engatear, já vai para academia. Ah, que Então, legal. é praticamente o batismo da minha família. Então, todo mundo, eu tenho 3 irmãs, tenho 4 sobrinhos, todos já nasceram em contato com esse ambiente. Então, todo mundo cresceu nesse ambiente inspirado pelo meu pai, pelas histórias que ele contava, vendo fita, né? Fita cassete, né? Sim. Da época das competições dele. Infelizmente, eu não pude assistir ele competindo. Ele parou quando minha mãe engravidou de mim, ele pendurou a sunga. Não competimos mais, mas foi o suficiente para passar inspiração para toda a minha família. Ô, Haroldo, quando a gente pensa hoje, que a gente tem várias influências, a gente vê fisiculturista por aí, tem a própria internet pra movimentar esse mundo, mas a história do teu pai, como que ele começa nesse negócio? Porque eu imagino que morando em Pernambuco, onde, né, não sei o quanto tinha de acesso, não sei o quanto tinha de referência na época, como que ele pega gosto por isso? É pelo biotipo dele, acabou conhecendo alguém, ou ele acabou, enfim, tendo uma inspiração do Arnold, talvez? Como que Então, ele começa? se inspirou no Arnold, acho que até pela afinidade do nome. Tá. Então, ele se inspirou bastante e começou. Na época dele, não tinha recurso. Então, eles faziam peso de cimento, improvisavam, soldavam ferros. E faziam o que dava, mas simplesmente por prazer de fazer aquilo. E acho que existia uma academia só na cidade, lá, que acabou sendo dele depois. Então, ele foi cada vez pegando mais gosto. E é aquilo, quanto mais você pratica, quanto mais você tem resultado,
você vai sendo transformado de dentro para fora. Ninguém começa, a não ser acho que eu, da minha família, que a gente já começa amando isso, ninguém começa gostando ou querendo ser atleta. Geralmente é um pequeno, sim, você quer mudar o físico, ou para arrumar namorada, Claro, namorado, claro. ou para chamar atenção. A minoria é por saúde, na É realidade, né? Que verdade. começa. Depois você, o pessoal mais jovem, geralmente quer melhorar a aparência. Mas esse desejo assim de correr atrás, de superação, fisiculturismo, isso vem com o tempo, conforme os resultados vão te entregando. Porque, de certa forma, eu acho que pra você, você falou um ponto legal, que é a referência do seu pai ali, porque quando você fala em determinado tipo de esporte dentro de uma família, tem uma composição de diversas outras coisas, né, Thiago? Sim. Porque quando o pai, você falou, né, meu pai acabava ali adaptando os pesos, soldando, então você vê tudo isso, a mensagem que passava pra vocês já começa com uma mensagem muito positiva dentro da família, né? Sim. E sempre foi muita superação. Então, ele foi e é o meu maior ídolo até hoje. Porque o quanto de dificuldade que ele superou só para fazer o que amava, e quanta coisa ele enfrentou, e conseguiu criar um legado no Nordeste inteiro, ele é super respeitado. Criou um legado gigantesco, treinou atletas paralímpicos para a seleção brasileira. Ele também fazia um trabalho voluntário com o pessoal deficiente, né? E tudo isso foi me pegando. Então, foi uma coisa menos egoísta, por ser o bodybuilding ser um esporte majoritariamente egoísta, Não, na grande e é parte. perfeito, porque a observação que eu faço é, você vai pegar a característica do brasileiro, a referência que ele vai ter vai ser o futebol, né? É a Sim. pessoa que... Ou seja, e é interessante essa história porque ter como referência o fisiculturismo e, pô, você tem que falar de novo pro seu pai lá, você é meu ídolo. Fala pra ele lá, embora eu acho que você É, fale direto isso. sim, Mas é uma história legal pra caramba, porque não é um esporte tradicional, né? Não é um esporte que, pô, uma criança, ela, hoje, né, ela quer ser uma jogadora de futebol. Ela não fala, eu quero ser um fisiculturista. E eu acho que você tá construindo e esse legado você tá dando continuidade pra sua sim. família, né? E exatamente como eu falei, assim, sempre teve propósito. Nunca foi só por mim, só por um título. Então, eu sempre via tudo que ele construía com propósito. Então, trabalhos sociais, sempre recebendo aquelas menções na prefeitura, Câmara, né, de serviços prestados à sociedade, à cidade. Então, ele virou uma figura icônica na nossa região. Não expandiu mais por conta do poder da rede social, que não tinha, Claro. né? Mas ele cumpriu o seu papel na sociedade como um todo. E isso é o que me dá mais gás também. Eu não quero só vencer para pôr meu nome lá em cima. Claro, eu quero pôr meu nome lá em cima por conta dele, que é o mesmo nome. Mas eu quero ser alguém que faça a diferença realmente na sociedade de alguma forma. Então eu busco o meu propósito através do que eu nasci para fazer, que é o fisiculturismo. Cara, isso é muito profundo, né? Porque pra quem vê de fora, não entende, acho que imagina muito a parte do individual, né? Sim, Pra corpo, pelo esporte mesmo, mas não olhando pra essa parte social. Eu acho que vale explorar um pouco mais essa parte, porque talvez eu confesso que, né, dei uma pesquisada no mundo e não vi ninguém falando sobre a parte social, a influência que cria na juventude, o quanto isso reflete na saúde das próximas gerações. Então, quando você fala da parte social, exatamente, o que você imagina daqui a 10 anos o Haroldo contribuindo? eu acredito que daqui a 10 anos eu vou estar bem em pleno auge da minha carreira, né? Então, se tudo correr como esperado, você tá com bem mais relevância nacional, internacional e ter poder de fechar grandes parcerias, trabalhos sociais, mas também levar aquilo que eu acredito. Então, eu acho que o grande mal do fisiculturismo é esse lado egoísta, assim, que muitos atletas fazem qualquer coisa ou de tudo para que ele se beneficie. E isso é muito
tóxico, porque acaba corrompendo você conforme o tempo passa. E aí você acaba, se você conquistar o topo do mundo lá e você não tiver ninguém do seu lado, você não fizer bem a ninguém, porque assim, eu levo pra mim, no meu coração, uma frase que diz assim: o homem que não faz bem, que não pode fazer o bem a ninguém, não serve pra nada. Então, ou seja, a pessoa que não serve a ninguém não serve pra nada. Não adianta ter tudo, ter nome grandioso e não somar na vida das pessoas. Então, eu vejo muito esse lado. E falta muito no esporte, mas também falta porque não tem quem demonstre, quem tome iniciativa. Se os nossos ídolos não fazem um papel diferente, não vai aquele efeito cascata, como eu tive o exemplo na minha casa de a seguir. Tipo, hoje quem está no topo puder fazer esse trabalho, os novos vão crescer com aquele pensamento também de fazer igual, porque é o ídolo do cara. Ele vai admirar. Então acho que falta bastante esse lado no esporte. Assim, muito, muito legal, né? Eu acho que você tá dando um panorama que eu, pelo menos, não tinha ouvido falar e que, de certa forma, é o que você falou, influencia novas gerações e no fim das contas, aproxima. Porque essa sua... É um lado humano que você tá mostrando que, no fim das contas, aproxima mais pessoas pro esporte, E né? acho que só é possível ver e distinguir através de uma conversa como essa, um Que podcast, legal, inclusive com pessoas que não são do meio como vocês. Porque eu já participei de outros podcasts só de atleta, a gente só fala de competição, Perfeito, entendeu? perfeito. Fica naquela. Não, e tem um outro lance também, Haroldo, que, queira ou não, é um esporte que está estereotipado com a questão do físico, né? Da questão estética. E, cara, o que você está trazendo é que tem muito mais questões envolvidas nesse esporte, né? Sim. Porque você tem disciplina, você tem, no seu caso especificamente, uma coisa que você vem da sua base. Então, como você está falando, você está trazendo o esporte para um outro nível, cara. Para um outro patamar, sem dúvida. Haroldo, só para não perder, duas coisas que você falou atrás que eu queria resgatar, né? Você falou a questão de saúde. E eu, enfim, eu já conversei com muitos atletas, a gente já foi atleta também, e eu sei que normalmente quando a gente pratica uma atividade física, o corpo, em alguma instância, ele sente isso, né? Ele tem alguns efeitos colaterais. Então, sei lá, vou dar um exemplo. O futebol americano, você vê que as pessoas param de competir e carregam alguns sintomas, né? Algumas sequelas desse esporte. E pelo menos a minha percepção é que fisiculturismo é saúde. Eu olho o shape que você tem e falo, pô, o cara tem saúde. E dá pra sacramentar que fisiculturismo é saúde e tem algum efeito colateral, o esporte em si, pro corpo? Assim, tem alguns parâmetros que podemos pontuar. A musculação é saúde 100%. É a rainha dos exercícios, das atividades, do esporte. É o pilar de tudo. Todo mundo, em qualquer circunstância, deveria praticar. O fisiculturismo em si, em alto nível, não é diferente de qualquer esporte. Todo esporte de alto nível vai lhe trazer uma cobrança. Então, quanto mais alto o seu nível, quanto mais a sério você vai, será que ela tá na chuva, pode se molhar. Não é preciso se molhar. Mas aí o que tá? A gente deve ter a prudência de ter a maior contenção de danos possível. Então, assim como um jogador precisa fazer seus treinos, ele não pode ir no jogo. Se ele for jogar sem treinar, ele vai se machucar na primeira corrida, né? Então é isso que a gente tem que tentar fazer, é contenção de danos e precaução. Então a gente precisa, se a gente está no alto nível, que é o nível competitivo, precisa ter um aparato médico para estar acompanhando, coisa que não existia há poucos anos atrás, era tudo meio obscuro, inclusive por responsabilidade ou irresponsabilidade da nossa sociedade médica no Brasil, que simplesmente era muito ríspida apenas em tocar no assunto. Não existiam médicos qualificados nem conscientes para isso. Então, quando o atleta precisava de cuidado, ele era hostilizado. E aí ficava por conta própria. Isso por preconceito. Isso, Tá. por preconceito. Tá. Hoje não. Hoje, com a disseminação da nutrologia, com medicina do esporte, isso também através da internet também, né? Que vem trazendo todos os resultados do pessoal de fora e tudo. Então vem mudando, acredito que em torno de uns 8, 6 anos para cá, mudou muito a medicina brasileira em relação ao esporte e fisiculturismo.
Eles se aprofundaram, procuraram entender. Porque, por exemplo, um exemplo bem simples que você vai entender. Na medicina, eles aprendem tudo que é formal, que é legal, que é para tratamento. Então, tem um determinado tipo de substância que é para um tratamento de uma pessoa com uma certa doença. No fisiculturismo, a gente, não só fisiculturismo, sabe? Inúmeros esportes, inclusive, o que mais tem uso de medicamento é o ciclismo. Que legal, cara. Não parece, né? Não sabia, Só nunca que ouvi quem falar. denuncia é a gente pelo nosso porte. Ah, Mas não está restrito ao fisiculturismo. Mas o que acontece? Os atletas usam uma dose extra para fazer uma performance. é isso que eu ia falar, performance. Pra performar. É E aí o médico, por não estudar aquilo, porque ele só estudava na dose terapêutica, simplesmente chegava e condenava, porque falta de conhecimento dele. Então, se ele não tinha ideia do que acontecia, ele simplesmente agia por ignorância. Hoje não. Hoje os médicos estão preparados hoje. E, inclusive no Brasil, os médicos estão despontando no mundo aí como dos melhores nessa questão. Então, junto a isso veio esse crescimento do fisiculturismo também. O nível vem subindo cada vez mais, porque agora há um controle, um cuidado maior, consciência, então consegue ter uma longevidade, consegue fazer as coisas com mais prudência e ter longevidade no esporte. Sim, eu reparo que você acaba sendo impactado no Instagram, você vê nutricionistas, especialistas, né, e médicos também, né? Eu acho que a questão da alimentação também, eu acho que tem essa mesma... Porque eu imagino também que nessa época eram menos pesquisas, né? Hoje a gente tem muitas pesquisas aprofundadas sobre o tema que dão embasamento para os médicos e é bom, porque no fim das contas é o esporte que está evoluindo, né? E isso veio também através dos médicos que tinham afinidade com o bodybuilding. Inclusive alguns competem, ou tem esposa ou marido que compete, enfim. Qual é é o ortopedista, não? Qual é o médico? especialidade, A especialidade do É médico? endocrinologista? Endócrino? O que tende a estar mais por dentro é o endócrino. Ah, tá. Você já mexe nessa área Podia hormonal. dar mais se tiver lesão, ou prevenção de lesão, né? Isso. Mas aí o que você comenta é esse conhecimento do médico, esse suporte, de certa forma, prolonga a vida útil do atleta, vamos dizer assim, e cuida da saúde pensando em efeitos colaterais. Porque você consegue ter o controle. Então, tudo controlado, você vai evitar Claro. acidente. Qual que é a aposentadoria do bodybuilder, assim, na média? Até quando vai? A idade? É, uma idade... Você falou do auge daqui a 10 anos. Você tem quantos anos hoje? Eu tenho 28. Tá. Então, até os 38 ainda dá pra considerar Os como... 40, dá pra você estar em constante evolução, até mais de 40, Compete depende em de alto pessoa para nível, pessoa. com 40. Porque assim, como é um esporte de construção lenta e demora para maturar o físico, ficar aquela coisa agressiva que chama atenção, leva muitos anos. Então, quando o cara vai chegar no ápice dele, é no fim da carreira, Sim. não é jovem. Perfeito. No fim, ele vai construindo, vai construindo, vai construindo. Lá perto do final é o ápice, é um triângulo, uma pirâmide. Chegou lá em cima, infelizmente começa a descer. Né? Aí a briga lá, quando você chegou no seu ápice, você luta para manter o máximo que você conseguir de tempo naquele auge. Cara, excelente definição essa questão da pirâmide. Sim. Mas num campeonato, o que eles te avaliam? São 3 critérios principais. Simetria. O que é simetria? Você ter a musculatura simétrica uma com a outra. Tá? Você ter o meu braço igual a esse outro braço. Isso é simetria. E perna, peito, ser perfeito. Tipo Os igual o músculos. Thiago. Isso, tipo ele. Aí, proporção. Proporção, eu preciso ter as pernas proporcionais ao meu braço. Entendeu? Tipo, não tá faltando nada. É uma pessoa proporcional. Então, se você é simétrico, tem os músculos iguaizinhos, bonito, tem a proporção certa. Aí, simetria, proporção e volume muscular. Que aí músculo, tem que ter. Que tamanho. Que é o que principal massa. critério também, precisa ter músculo, né? E aí o músculo também encaixa já no critério de definição também. E aí você precisa estar musculoso definido. Porém, se você for um cara enorme, vou dar um exemplo agora, mais uma vez. Eu gosto de dar exemplos para o pessoal de casa conseguir Perfeito. entender mais fácil.
eu comecei bem jovem a competir. Então, quando eu cheguei no primeiro campeonato, não existia categorias para iniciantes, para adolescente. Hoje tem sub-júnior, teen, não existia. Chegava já nas juniores, que era até 20 e tantos. Não lembro se era 22, por aí. Cheguei lá com 15, 16 anos. E eu cheguei me borrando de medo, porque eu era ainda um pouco mais baixo que eu sou hoje, então eu pequeno, tava começando e eu olhava pro pessoal de 20 e poucos anos lá que ia me enfrentar, tudo gigante, né? Pessoal de 100 quilos, grande, eu tava com menos de 80 quilos, 70 e pouco. E todo coberto, que meu pai não deixava, enfim, é coisa que o pessoal mais antigo tinha, que eram as camisas grandonas, sabe? Chegava lá coberto, sem mostrar nada. E aí, eu cheguei pra ele, eu disse, vai dar ruim, né? Vai dar ruim pra mim. Ele disse, ó, eles são maiores, mas ninguém sabe quem é quem, a não ser lá em cima do palco. Então não perca por antecipação nunca. Não entregue as fichas nunca. Vá lá e faça o que a gente treinou, se preparou pra fazer. 15 anos, Haroldo. E essa já ideia? essa responsa já. Caraca. Legal. Aí, se vá lá e faça o que a gente se preparou pra fazer. Tá bom. Aí fui, me borrando de medo, eu olhava pros caras tudo gigante. Aí fui me soltando lá em cima, o pessoal gritando, fui vendo que tava bom. E aí tem o que se chama confronto. Que eles pegam os melhores atletas e põem pra confrontar, põem um ao lado do outro. Eu fui que eu tava indo pro meio, indo e ficando. Aí fui ganhando confiança, né? E no fim eu ganhei essa competição. Caraca. Inclusive, Primeira eu fui- competição é, com 15 anos. Eu fui o campeão estadual mais jovem do Brasil na época. Eu acredito que até hoje também. Não soube. Pode acontecer que apareceu outro, mas naquela época, inclusive naquela época só existia uma federação, hoje tem várias. Então o nível dos estaduais caíram. Todo mundo tinha que ir lá. Então já foi uma ascensão gigante lá no meu estado, né? E desde então, daí, eu percebi que não importa se o adversário é grande, importa o trabalho que eu fiz e eu sei o que eu posso entregar lá em cima. Então, naqueles critérios, eu venci na proporção e na simetria. Não venci no volume, mas eu estava tão superior nos outros dois critérios que deu para ganhar. Cara, e essa é uma mensagem que pra você pode parecer óbvia, mas tem uma molecada aí que certamente vai te assistir e vai ou te ouvir, e que isso gera uma motivação Sim, absurda, porque às cara. vezes ele acha que é tão distante aquilo, Sim. né? E às vezes não é, cara. E você sabe, cara, que pra gente também no organizacional, que a gente pensa, tem esse lance do era impossível, mas foi lá e fez, sabe? Assim, você acreditar, e é uma profissão, né, Thiago, que também, né, cara, que exige bastante, né? Esse mindset, assim, Essa pensar, resiliência. Porque, enfim, acho que é óbvio, né? Que são muitas. Você abdica de muita coisa, né? Eu imagino que hoje, com seus 28 anos, você tem várias compensações em abdicar de algumas coisas, mas com 15 anos, eu não sei se você tem essa consciência, né? Porque hoje eu ia até te perguntar, cara, assim, porque eu tenho uma sensação e do que eu vi muito, é uma vida de privações, né? Sim. É uma vida que a gente abrir mão de coisas que talvez a gente gostaria de fazer, ou vou dizer que de forma muito direta, e eu sei que pra você não é, mas uma vida de sofrimento, você tem muitos sofrimentos, né? Tem muita dor, e no fim das contas, você passa a gostar desse sofrimento, ou você tem esse sofrimento porque você acredita que no final compensa, sabe? Porque uma coisa, eu imagino que, não vou responder por você, mas eu acho que na medida que você vai entrando no negócio, você começa a gostar da dor. Porque a dor, no fim das contas, eu tô sentindo que tô evoluindo, enfim, mas não só a dor, mas as privações, assim. Você passa a gostar desse estilo de vida e dessas privações, desse sofrimento, entre aspas, ou não? Passar por isso compensa para eu ter tudo isso que você sabe que tem, né? Que é o shape, que é o reconhecimento, que é a vida de atleta, enfim. Essa pergunta é legal porque eu acho que cada atleta vai falar uma coisa diferente. É? Entendeu? Não é tão genérico quanto, tipo, outro esporte, sei lá. Os caras não gostam geralmente o jogador de futebol não gosta de fazer exercício, né? Gosta só de jogar. Então, como é que eu posso te falar?
posso separar em partes sua pergunta. Você falou primeiro da questão do treino, da dor do treino, né? Então, a dor do treino, com o tempo, como eu falei antes, com o tempo, com os resultados, e também por conta da liberação hormonal que acontece na atividade física, você passa a sentir prazer em fazer muita força, em vencer. Você sente vencendo um desafio, quase como ganhar um jogo. Quando você treina bem, eu venci, hoje eu venci, eu treinei bem, sabe que evoluiu, que cumpriu. Então passa a ser prazeroso o treino conforme você vai evoluindo e desenvolvendo esse gosto por treino. Então, em relação a isso, o treino deixa de ser sacrifício e passa a ser a parte mais fácil do dia. Legal. Na teoria. Fica difícil o último mês, que a gente baixa bastante as calorias e aí fica sem força, né? Então, só nesse período mesmo. Mas no demais, não. E na parte do restante do nosso dia, em abrir mão das coisas e tal. Pra mim, não foi tão difícil. Eu não tive adolescência, assim, tipo, como eu comecei muito cedo, eu não tive essa coisa de festas, de sair. Eu sempre trabalhei lá também, na academia ajudava meu pai. Então era sempre trabalho, estudar e treinar. Era assim, mas meu pai nunca me obrigou a nada. Nem me pediu, nem perguntou se eu queria, nunca tocou no assunto. Ele me deixou sempre livre para fazer o que eu quis. Inclusive joguei futebol por um bom tempo, conciliava as coisas. Mas foi mais fácil para mim por conta disso, porque eu não tive essa fase de adolescente, assim. Eu sempre fiz tudo muito sério, vamos dizer, eu que virei adulto com os 14. Era zagueiro, centroavante? Lateral direito. Ah, Corria. Hoje em dia não corre mais. Né? Ninguém pegava, não. E já era grosso já, então... disparava. Hoje eu estou usando muito as leituras dos livros, mas você falou um lance legal, que tô colocando em prática os livros, Thiago. Não tem sucesso sem dor, né? Eu acho que e isso também parece ser óbvio, mas para quem a gente tem que passar as mensagens, né? Na companhia que nós trabalhamos, tem uma galera jovem, né, Thiago? E a gente exercita isso bastante, né? Que para você conquistar posições, para você ter uma carreira de sucesso, exige essa disciplina, né? Muito embora na sua casa, acho que isso está muito enraizado, acho que isso já vem da sua estrutura, né? E como que é isso, cara, pré-campeonato para você? Bom, só falando da raiz aí, é um pouco mais fácil para mim também, porque eu comecei da forma mais difícil possível. Porque a gente não tinha muito recurso para investir nisso. E como meu pai era da old school, a velha escola, os velhos métodos, imagina o filme do Rock. Ah, perfeito. Era Era os isso. exemplos Era que ele nesse dava. nível? Era nesse nível. Então eu fui o Rock. Eu acho que o filme foi inspirado em mim. Legal. Era assim, então, tipo, a gente ia enfrentar o pessoal aí, mundo afora, treinando naquele pique lá. Com pouco recurso, a gente acorda. Você tem uma ideia. Eu novinho, a gente abria a academia às 5 horas da manhã. Como que fazia? Levantava 4, e aí ele me levava para o monte. Tinha um monte na cidade, que tinha uma escadaria gigante. Sabe, né? Um monte com escadaria. Sim. Geralmente o pessoal faz crucifixo lá em cima, né? No interior tem muito isso. E aí ele ficava lá embaixo. Aí apitava e tinha um cronômetro. Eu tinha que subir no topo e descer. Cara. Isso escuro. Aí até amanhecer o dia, né? Eu sozinho, corria, pum, voltava. Várias vezes. Aí o sol nascia, a gente ia pra abrir a academia. Tomava café e abria. Aí era nesse nível aí. Depois eu ia pra escola. Enfim. Ô, Haroldo, rapidinho, você faria isso com teu filho, cara? Você Cara, tem filho, não, aliás? Não tenho, pretendo, mas ainda não. Cara, eu faria assim, porque me moldou, cara. Me mudou, como eu falei, tudo pra mim hoje, nada é difícil. Eu fui forjado na casca grossa. Então, foi sem recurso, foi trabalho, sempre foi assim. Se você não tem recurso, trabalhe 2 vezes. Trabalho dobrado. Então, assim eu fiz. A gente trabalhava dobrado. Inclusive na dieta. Passa fome dobrado. Treina dobrado. Sempre foi assim. E aí foi aí que eu consegui me destacar e aparecer, né?
Então, você tem que pagar o preço de alguma forma. Ou você paga com recurso externo, ou você paga com seu suor. Precisa ser pago. Não, e é interessante como essas referências pode parecer simples, né? Eu acho que trazendo para o tempo de seu pai, o como que ele procurou te instruir, faz tão sentido para os dias de hoje, cara. Porque às vezes a gente complica as coisas, Sim. né? E é tanta informação, tanto recurso. Hoje acabou de sair um monte de peptídeos, não sei se chegou até você, está estourado na mídia aí. São coisas que somam para o atleta. Só que o pessoal hoje, por ter tanto recurso e está bem mais fácil, deposita a grande parte do resultado que ela deveria conquistar nos recursos externos. E aí não vem o resultado, Esse recurso a pessoa externo, como que frustra. é? Desculpa. Aí vem ergogênicos, Ah, né, tá. os anabólicos, Tá. suplementação e peptídeos. Esses peptídeos são aminoácidos, moléculas de aminoácidos que trazem um resultado específico. Por exemplo, tem um peptídeo que chama melanotan. Ele bronzeia a sua pele. Você toma alguns dias, você fica moreno. Tem um que é para o sono. Você toma, seu sono melhora. Tem um que é só para queimar a gordura. Tem um para gordura visceral. Tem um que é para baixar a glicemia. Tem coisas específicas. Tem um que repara tendões, lesões, inflamações. Então tem tanto recurso hoje e o pessoal às vezes acha que para chegar num determinado físico aceitável, legal, precisa gastar muito. Então por isso que foi bem legal a analogia do filme do Rock. Quem não assistiu ainda, a galera mais jovem, Perfeito. assistam que vale muito a pena. Ele descreve realmente isso, sabe o Ivan Dragon lá? O russo, com todo o recurso do mundo. O Rock vai lá batendo no frigorífico e chega lá. Então é bem legal, dá pra ter uma noção legal nisso aí. E você, é um ponto importante, porque eu tenho uma sensação de que não é um esporte tão acessível, considerando alimentação, suplementação, treino, acompanhamento com personal. E agora você está dizendo meio que o contrário, né? Qual que é um valor médio que o fisiculturista gasta, considerando todos esses... Aí tá. Não é porque dá pra chegar sem esforço, sem muito recurso externo. Claro que se tiver também, se você tiver uma Ajuda. predisposição, a genética, né, favorável, também tem isso. Que não tenha muitos gastos. Tá. Então, é um esporte que meio que não tem limite. Quanto mais você tiver, mais você vai poder investir. Então, às vezes, um recurso pequeno que vai melhorar 2%. Quando você já está com todos os recursos básicos, você parte para os recursos extras que ficam bem mais caros. E aí é 1% a mais que você pega. Outro recurso bem mais caro é mais 1%. Entendi. Entendeu? Então, tipo, você chega num nível aqui que você vai gastar, sei lá, uns 10 mil ali mensal, um atleta já de alto nível. E a partir dali, o cara que gasta 20 ou 30, ele não vai ter 2 vezes, 3 vezes o resultado. Sim. É pouco. É claro. Entendeu? É pouco a diferença. Tipo, um cara que vai fazer a dieta dele com frango, ele vai ter o resultado, pode ter o mesmo resultado do cara que põe salmão. A diferença do valor. Só que ele tem um ômega 3, tem um negócio, tem mais aderência. Então são pequenas coisas que mudam muito o valor, mas não muda tanto assim o resultado. A partir de um determinado ponto. Entendeu? Porque eu imagino que isso, o investimento, né? Todo esse processo que você falou deve ter um alto investimento, né? Tem. Pro atleta, né? Tem. É. Tem, tá fazendo conta ali. Eu não gosto de pensar muito nisso, não. E eu tava. Quando você tava falando, só queria voltar um tema que a gente tava falando antes, que é. Acho que todo fisiculturista hoje tem uma foto de quando não era forte, né? Uma foto igual a gente, assim, né, Rogerinho? Sim. Magrinho. Você não deve ter, né, cara? É verdade. Porque eu fiquei pensando, pro cara chegar em 15 anos, ganhar uma competição no nível que ele tava, começou com quantos anos mesmo? Cara, eu posso mostrar aqui? Pra Claro. vocês Tem, verem? quero claro. ver. Essa é a Já foto mostrou mais. ele recém-nascido, né? Aí depois a gente compartilha com a galera aí. Bota você na põe edição ali na tela. Essa é a foto mais antiga que eu tenho, eu acredito. Tinha aqui, acho que 12, 11, 12. Aqui.
12 anos, Esse né? cara já parece Incrível Hulk. Cara, Seu apelido era Incrível Hulk? Ah, não. Não, já chamavam na escola, né, assim, mas 12 anos. era bem por aí. Tá parecendo Incrível Hulk. Não, e no fim das contas acaba parecendo mais velho do que 12 anos, né? Ó, Você vê que- olha aqui, para aquela primeira competição que eu falei aqui, é meu pai aqui. Ah, é você e o teu pai? É. Caramba. Deixa eu ver se acho que deve ter ele competindo aqui também. Ele e minha mãe aqui, com ele. Tá ganhando. Que ano que deve ter sido isso? 1900 e... 96 foi quando ele 96. aposentou. Acho que foi o último dele aqui. Cara, Então, incrível. parabéns pro Haroldo Pai, hein? Né? Haroldo Pai, né? É, Haroldo. É, Haroldo isso mesmo. Pai. Eu ia te... Eu ia te... Eu perdi o que ia... Peraí que depois eles Ah, não, lembrei. Desculpa. Eu queria te perguntar, ainda nessa linha da idade, pra quem tá querendo começar, né? Qual que é a idade, vou dizer que máxima, porque mínima, você já deixou claro que não Sim. tem mínimo. Mas qual que é o máximo, pensando no... Puta, e aí eu sei que você deve ter muita influência do biotipo, da pessoa como é, talvez algumas pessoas consigam em menos tempo, você mesmo, né? Mostrou uma foto com 12 anos, que deve ter, enfim. Mas, na média... Qual que é uma idade máxima para quem quiser começar no esporte, pensando que ainda dá tempo de chegar no alto nível? Se pregava muito que... Primeiro, antes, quando eu comecei, falavam que novo não tinha adversários da minha idade. Então, o pessoal não começava tão jovem. Então, geralmente você ia ter atletas bons com mais de 30 anos. Agora mudou o cenário. A molecada treinando, TikTok e tal, tá em alta. Agora se inverteu. Falam que acima dos 30 já não vira mais. Tipo um jogador acima de 20, que não vira mais, né? Só que não é assim. Um exemplo que eu posso dar para vocês que quebra totalmente isso é o atleta Lucas Coelho, que já foi meu treinador. Ele é profissional, ele disputa o Olímpia Las Vegas lá, sabe o que Ramon ganhou? Não é a mesma categoria, mas lá também. Então ele é um dos melhores do Brasil, um dos melhores do mundo. Inclusive a gente fechou, eu estou treinando ele agora. Ele foi meu treinador Legal. e agora eu estou treinando ele Que aqui legal, na Ironberg. que legal. E fiquei muito feliz com isso, pela confiança dele. Inclusive eu agradeço. E ele começou com, acho que foi 28. Começou a treinar. Caramba, na sua idade Exato. que começou. Ah, mas aí é fora de série total, né? Hoje ele Esse- está com quase 40. Acho que ele é 89 ou 40. Cara, e mais uma mensagem legal de superação, né? Sim, Total. inclusive ele tem uma história incrível. Se puder algum dia participar aqui, fazer o convite para ele. Ele veio das drogas, morador de rua, e foi para o topo do mundo através do Lindo, cara, história fisiculturismo. linda. Já está É convidado. incrível. Cara, que legal. Bom, cara, deixa eu desligar esse botão, porque eu botei o modo avião aqui, mas não funcionou não. Ó, se você quiser, eu acho que dá pra desligar o O próprio relógio, próprio né? relógio. Eu né? desliguei o Bluetooth, não Ah, vai chegar mais nada. Que É, história linda do cara, hein? não muito, cara. Você me dá até vontade de conhecer mais. Mas, então eu tô entendendo que quase que não tem uma idade máxima pra começar, assim. Sim, porque- se você tiver uma boa genética, uma boa predisposição e força de vontade também, você consegue chegar. Deixa eu confidencializar, não, corta aí. Deixa eu te falar uma coisa que foi legal. Eu fui no Arnold competir. Eu fui no Não, mas eu acreditei, porque... Ah, não, calma. Tem uma categoria lá Não, de... deixa eu falar. Tem a Super categoria pena, especial. pena, Tô brincando. Tô brincando, não. Imagina. Ó, tem o Arnold, inclusive é semana que vem o Arnold, Sim. sabe? Lá tem vários esportes diferentes. Até Tem xadrez outra tem. semana, que legal, cara. Olha, Tem olha que luta, legal. tem xadrez, tem videogame, tem tudo lá. Dança, tem tudo. Não, mas eu fui mesmo. Meu sobrinho, o Ícaro, até na época eu fiquei super orgulhoso. Ele me levou, fui pro Rio de Janeiro. Na verdade, ele não foi competir. A gente foi pra participar. Ele tava bem intenso nessa atmosfera do fisiculturismo, né? Você lembra o ano? Cara, não. Foi no Rio. Mas foi no Rio. A última no Rio, eu acho que foi em 2014, eu acho. Cara, eu. 12 anos Não, atrás. sim, eu não sei se. Acho que foi Por esse aí. período mesmo. E aí depois, ele competiu, não me lembro onde foi, não me lembro o campeonato, mas foi em Guarulhos, aí ele pegou terceiro ou quarto lugar, tal. Ele
cara, foi super bem no esporte, né? E isso pra ele, eu percebi que trouxe muitos benefícios quando você trouxe a questão da disciplina, né? Porque eu lembro que, por isso que eu te fiz a pergunta, como que era feita a análise. Porque ficou confuso. Os caras tudo pintado de preto, né? De tinta, né? De tinta. E aí eu não conseguia ver onde estavam os jurados, tal. Mas isso foi tão importante pra ele, cara. E essa seria a minha pergunta, assim, pro cara que tá começando. Quais são as dicas que você dá? Em relação a qual parte? Ao assim? cara que vai pro físico, que quer se tornar um fisiculturista, desculpa. Eu tô associando isso a essa história do cara que começou com 28 anos e se apaixonou pelo esporte. E se você... Cara, vai ter alguém te assistindo aqui que vai dar esse start nele. Quais são as dicas que você dá pra ele? Cara, primeiro, o que aconselharia a pessoa a fazer? Porque muita gente até daria certo para competir e tal, porém perde muito tempo sem um acompanhamento devido. A pessoa não tem o direcionamento, então ela perde muito tempo batendo cabeça. Não sai do lugar, passa 1 ano, 2 anos treinando, às vezes é um potencial perdido e aí ela vê que não evolui, que não vira, acha que não é para ela, ou simplesmente não pega gosto porque não tem evolução e larga. Então você pode pular 1000 passos à frente aí se você conseguir uma pessoa boa para cuidar de você e direcionar. Então, desde um treinador, ou um coach, ou um nutricionista, então alguém para cuidar e direcionar. E aí sim você vai realmente saber se aquilo é para você ou não, porque você vai estar seguindo o caminho correto. Perfeito. E dando mais um passo vamos dizer assim, um passo para trás. Para sua consultoria, aquilo que você... O cara que quer voltar no esporte, porque hoje a musculação ela é necessária para qualquer idade, enfim. Qual que é o seu método? Qual que é a sua estratégia com esse novo aluno? Vamos pensar assim, né? Sim. Primeiro eu faço uma avaliação física dele, né? Se não possível presencial, online mesmo, através de imagens. E aí passo toda a anamnese, pego o histórico daquela pessoa e aí sim poder traçar um plano para ela, né? De acordo com as necessidades dela e de acordo com o que ela consegue fazer também. Então não adianta querer passar que a pessoa faça igual a mim que não tem condições. Às vezes tem gente que faz, né? Tem gente que é atleta também, inclusive eu acompanho atletas também. Desde lá atrás eu já preparava atletas. Meu pai meio que parou e passou o bastão para mim. Eu comecei a cuidar dos atletas da cidade também. Ô, Haroldo, então a sua consultoria ela não é voltada só para atletas. Não, Eu, por exemplo, poderia fazer uma consultoria com você. Poderia. Que legal, cara. Inclusive, atletas é a minoria, né? Que legal. Inclusive, o que eu mais gostava de fazer, e ainda gosto, é transformar a vida de alguma pessoa de dentro para fora. Então, eu tive muitos alunos com depressão, síndrome do pânico, que eu tive a felicidade de ajudar a eliminar através do esporte. Tive principalmente pessoal assim na pandemia, na época da pandemia eu auxiliei bastante gente nessa parte. Isso eu fico muito feliz quando uma pessoa sai de uma situação dessa e cria gosto, né? Desperta um gosto na atividade física e leva para a vida. Porque também não adianta a pessoa evoluir ou ficar bem enquanto está comigo e na hora de tocar a vida dela, ela largar tudo. Então, o que eu mais gosto de fazer é deixar a sementinha lá naquela pessoa para que ela siga com novos hábitos pro resto da vida dela. Haroldo, isso que você tá falando é muito legal, cara. Eu tenho essa minha relação com o esporte também, de sempre, quando você tá num momento muito mais pesado, assim, você acaba buscando um resgate no esporte, voltar às atividades. Mas acho que para quem não tem essa rotina, saber que o esporte também é uma ferramenta, além das ferramentas que a gente já conhece, saber que o esporte também é uma ferramenta para organização emocional, organização mental, e é legal você falar isso, porque às vezes tem alguma pessoa que tá precisando desse apoio e não entende que o esporte pode ser um resgate. E, né? Tiagão, você percebe que isso é muito dele, né? Propósito, né? Eu ia falar você vê isso. que é dele, cara. Eu acho que você traz isso. E com certeza a pessoa que é monitorada por você, assessorada por você, você faz um trabalho diferente, cara. Porque em tudo que você traz pra gente, você acaba associando essa questão do psicológico, do como trabalhar isso. Isso é legal, viu? Sim. E como é que tá essa vida aí longe da família, longe do Haroldo pai?
E aí, cara, eu sou um cara muito família, extremamente família. Então eu sinto bastante falta deles. Inclusive, eu já deveria ter vindo para cá há alguns anos atrás. Já quando eu entrei na Integral Médica, por exemplo, em 2021, talvez ali já seria o momento para ter vindo para a carreira deslanchar mais rápido. Mas ao mesmo tempo, como eu falei que eu não deixo o egoísmo do esporte, da individualidade do esporte tomar conta de mim, eu não poderia deixar minha família em um momento que eles precisavam muito de mim. Então, eu preferia adiar. Eu sabia que uma hora ou outra eu ia acabar vindo para cá, porque não tem como. É o imã, é onde as coisas acontecem aqui. Mas eu preferi estar com eles lá, ajudar num momento que eles precisavam de mim e graças a Deus deu tudo certo. A gente consegui fazer o meu papel, deixar eles bem. Então, para mim, valeu a pena ter esse atrasozinho para cá. E custou, talvez, junto com um resultado negativo que eu tive na última competição, custou o meu projeto de carreira que eu tinha na empresa, por ter escolhido ficar lá, no interior, né? Mas eu não me arrependo disso, porque em primeiro lugar vem a nossa obrigação com os nossos, né? E agora a gente está aqui. Vim aqui, na verdade eu vim para competir ano passado. Eu vim para uma competição no Arnold, que agora é semana que vem, Sim. há um ano atrás. E aí eu não me senti bem, não estava achando legal o físico. E encontrei esse amigo meu que eu falei, o Coelho, aqui. E aí eu fiquei na casa dele, uma semana até a competição, convivendo com ele lá. E conversando bastante, e por ele já estar no topo do mundo, já do esporte, ele me aconselhou muito. E meio que me deu incentivada para vir morar, ficar aqui. Acabou que eu desisti da competição e não voltei para casa. Porque se eu voltasse, seria difícil eu vir. Quando você tá em casa. Aí acabou que eu não voltei, tô aqui até hoje. E aí fiquei. Agora imagina pra família, né? Tô indo ali participar de uma competição. Não tô pouco eu Vou volto. ficar. Não deve ser fácil, cara. A conexão que você tem com a família, com o pai, né? Imagina a referência que você tem, tá longe, mas imagino que deva acontecer ali umas ligação, umas Sim. vídeos, chamadas pra tentar não perder essa conexão, cara. Legal demais. Além dessa consultoria, você tem alguma outra atuação que você... Eu já tive algumas empresas de alimentação, de roupa também, tudo segmento fitness. A academia, a nossa academia, que a gente toca lá até hoje, né? Mas o foco é na consultoria. Faço personal também, na Ironberg, mas o foco é consultoria. O Haroldo, você tem algum hobby que não esteja relacionado a esse mundo, cara? Tem uma coisa que você gosta de fazer que você fala, puta, isso Não aqui parece, tem... mas eu sou um cara muito aberto às atividades. Então, eu gosto de muita coisa, cara. Gosto de fazer coisas diferentes, de experimentar comida diferente. Ah, legal. Eu não sou travadão, não. Eu sou travadão porque eu tenho minhas metas a seguir. Mas eu gosto de praticar esportes. Sei lá, cara, que se chamar com coisa bacana, eu vou. Além do Eu futebol, ia né? perguntar, de vez em quando não dá vontade de tomar um vinho, não? Então, aí não. Aí eu não. Inclusive, bebo, às vezes, pra subir no palco. Uma noite antes, às vezes, dependendo da estratégia. Hoje em dia, os treinadores estão parando mais com isso. Mas, às vezes, era pedido para tomar um determinado, tipo, uma quantidade assim. Uma tacinha de pouquinho, vinho. bem pequena. Mas por estratégia. Que interessante. Mas, cara. desculpa, qual é o que traz, efeito? né? Não, era para Ou dar é um segredo Mas de não. família, não pode conversar? Não é de família, não. Tinha um efeito relaxante, né? E também ajudava na questão da diurese ali, mas assim, é um ponto bem... Hoje o pessoal está parando com essa prática, mas era bem usual. Mas no Mas dia a fora dia isso uma eu não bebo cervejinha- nada, não. bebe. Nada. Nem comemoração, nada. Vai viver até os 120 anos, né, É verdade. Rogério?
Cara, eu quando eu converso assim, eu fico super empolgado, de não dar vontade de ir pra academia, Lógico, começar. lógico. É inspirador, né? Inspira demais. Eu tava pensando, você tava falando do organizacional, alguém que tem essa mente em qualquer carreira no corporativo que decidir fazer deslancha, né, cara? Porque resiliência, disciplina, enfim, acho que não tem É como dar porque, errado, né? independente da atividade que você exerce, você vê que pra ele tá muito na mente, né? O como que ele pensa. Pô, vim pra São Paulo, fiquei. Certamente você entendeu que para aquilo que você tem como resultado final vai ser melhor, né? É lógico que é um período. E uma dúvida que eu fiquei, vocês pretendem. Qual que é o nome da academia lá? E se vocês pretendem também trazer a academia um dia pra São Paulo, cara? Então, a academia se chama Sneak Gym. Já foi chamada Ginásio Cobra, depois foi chamado Cobra Gym, depois Snake Gym. Cara, tá um pouco aberto aqui, porque aqui eu tenho uma perspectiva muito grande que as coisas acontecerem comigo aqui. Então, dependendo para que lado essas coisas forem acontecendo, a gente pode pensar em alguma coisa ou não. A gente tem uma afinidade também com o Paraná, na cidade de Cascavel. Tem uma irmã que mora lá. E fica em aberto. Fica em aberto. Não dá para saber. Preciso voltar a competir primeiro para as coisas voltarem a acontecer, né? Aconteceu da lesão, que vocês já sabem. Isso travou um pouco. Tive que dar uns passos para trás. E esse mês eu comecei de volta a me preparar. E aí, paciência. Competir primeiro, depois ver como que os rumos se toam. E a expectativa para voltar a competir, qual que é a sua data de retorno ao palco? A princípio, eu vou tentar estar pronto em outubro. Outubro. Eu não sei se vai dar tempo, que eu ainda não estou 100% recuperado, ainda dói. Mas já consigo trabalhar com eficiência. Então eu vou tentar correr. Né? Faz 8 meses e ainda dói. Foi uma lesão bem grave. Mas eu acho que dá tempo. Cara, muito bom, né? Muito bom. Haroldo, cara, obrigado aí pelo nosso papo, pela nossa conversa. Assim, a mensagem que particularmente eu saio aqui que o fisiculturismo ele vai além da questão física, né? Sim. Vai muito além. Acho que para quem tem sua consultoria, para quem está efetivamente com você aí fazendo esse trabalho, eu vejo que você é um cara diferente naquilo que você faz, cara. Que não é só a questão física, você tem esse trabalho de motivação, trabalhar a mente, cara. Eu acho que isso Acho que ele segue um caminho, pelo menos a minha leitura, assim, um caminho alternativo, né? Acho que foge um pouco do padrão do fisiculturismo, me parece, né? E eu acho que isso é o que eu comentei na nossa conversa aqui. De certa forma, aproxima, traz mais pessoas, traz propósito pro esporte. Acho que é uma conversa bem legal, cara. Eu gostei bastante. É a isso gente vai aí. te ver lá no palco, hein, cara. Vamos sim, vamos sim. Foi um prazer, né, estar aqui com vocês, poder trocar essa ideia, tirar dúvidas. Fico à disposição e espero que o pessoal tenha gostado também. Com certeza gostaram, cara. Esse foi mais um episódio de Connections. Até a próxima.